Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Hoje a gente vai falar da derrota do Timão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Noite triste aí pra gente. Mirassol 2, Corinthians 1. O Corinthians perde fora de casa para a equipe do interior de São Paulo, fazendo um péssimo segundo tempo. O primeiro tempo o Corinthians teve algumas coisas que eu gostei, mas também teve escolhas do Dorival que eu não concordei. E eu vou dar aqui o meu ponto de vista, fazer a minha análise, para a gente discutir o que foi essa partida do Corinthians, que até fez um razoável para bom primeiro tempo e um segundo tempo para esquecer. O Corinthians não criou nada, a linha defensiva no segundo tempo horrível, e a gente vai falar um pouquinho do que foi a partida, tá? O Corinthians foi a campo num 4-1-4-1, como vocês podem ver aqui na prancheta, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e Kaká na zaga e o Angileri na lateral esquerda, o Maicon como primeiro volante na cabeça de área aqui da defesa do Corinthians, Ranieri como segundo volante, Breno Bidon, o Igor Coronado aberto na esquerda e o Romero na direita, e o Memphis isolado na frente. Esse é um ponto que eu não concordei com a escalação do Dorival hoje, porque o Memphis ficou muito isolado. O Romero às vezes até tentava fazer um segundo atacante aqui, mas muito mal no jogo. E o papel dele não era esse na partida. Taticamente era fechar a linha de 4 aqui sem a bola, e com a bola tentar dar profundidade aqui para tentar o apoio dos laterais com o Igor Coronado e o Angileri, o Romero e o Mateuzinho, que no começo do jogo até tentou ter um ímpeto o Corinthians com essas ultrapassagens, soltando o Ranieri e o Breno Bidon vindo para fazer mais essa contenção de saída, mas o Corinthians até fez uma boa primeira parte ali, os 10 primeiros minutos, fazendo não marcando alto no bloco médio, mas quando perdia a bola no ataque, fazia o perde-pressiona, conseguiu recuperar algumas bolas ali no começo do jogo, teve o controle no início ali, dos 10, 15 minutos, depois conseguiu achar o pênalti numa jogada belíssima do Coronado, que fica, se tem algum destaque na partida hoje, na minha opinião, é o Coronado pela individualidade, que tentou ali 2 vezes. Foi o lapso de futebol que o Corinthians teve na partida, foi o Coronado no primeiro tempo, procurando o jogo, fazendo uma bela jogada que poderia ser um belíssimo gol. O pênalti, o Memphis desperdiçou com aquela cavadinha. Não estou aqui para julgar um jogador que é decisivo para a gente, importante, mas eu não gosto desse tipo de pênalti. O tipo de pênalti que eu gosto é lá Carlitos Tevez, para quem lembra, seriedade, tem que fazer o gol. E é o jeito que eu gosto que o jogador cobre o pênalti. Para cobrar dessa maneira, a gente já viu até extra classe, Neymar errar pênalti desse jeito. Não é seguro, não é uma maneira séria de cobrar, mas foi a opção dele e a gente ainda conseguiu fazer o gol no finzinho do primeiro tempo, já quando estava acabando o primeiro tempo, num belo cruzamento do próprio Memphis, a cabeçada do Kaká, e o Corinthians com um primeiro tempo razoável, de razoável para bom, conseguiu voltar pro segundo tempo na frente. Logo no início, o Corinthians já mostrou que vinha totalmente apagado, não conseguiu criar absolutamente nada na partida no segundo tempo. O Dorival fez as mudanças que ele fez no segundo tempo, foram o Bidon saindo, entrando o Alex Santana, e o Memphis saindo, entrando o Yuri. A gente sabe que ele poupou o Yuri, poupou o Carrillo, para manter ali a carga de jogo, mas logo que eles entraram, o Corinthians tomou o gol, e aí ficou bem mais difícil, porque o Corinthians já vinha mal na partida e não fazia por merecer. O Mirassol jogou muito bem o segundo tempo, com mais pegada, com mais disposição, agredindo, quase fez o terceiro gol, que foi anulado ali no finzinho, e fica isso, um Corinthians muito desorganizado, na minha opinião. O Corinthians já estava acostumado a jogar num 4-4-2, só que com o Ramon num triângulo, e o Dorival fez mais com blocos de 4. Mas os 2 atacantes é o padrão do Corinthians jogar. Quando o Corinthians muda disso, o Corinthians não cria chances de jogo, de gol. Depois entrou o Thales ali também, o Hector, o próprio Carrillo entrou, mas muito mal, muito abaixo, todos os 3. O Hector até brigou um pouquinho ali na frente, mas não tem o que dizer disso. Agora, os pontos negativos no segundo tempo não tem como esconder. A lambança que foi Mateuzinho, Kaká, Félix Torres e o próprio Angileri. A linha defensiva inteira, com destaque para Mateuzinho e Félix Torres, uma coisa fora de série.
Não é possível que o Corinthians não consiga achar um lateral direito digno de jogar com a camisa do Corinthians. Nada contra o Mateuzinho, um jogador mediano, um jogador para ser reserva. Vamos falar a verdade aqui, ele não tem futebol para ser titular do Corinthians. Dificilmente eu vou falar dessa maneira. Eu peguei muito no pé do Ranieri há um tempo atrás. Ele evoluiu como primeiro volante, tudo bem. Agora o Mateuzinho não tem cacife para jogar no Corinthians como um lateral titular. O Mateuzinho não tem, assim como o Félix Torres também não é jogador para o Corinthians. O Corinthians precisa de um lateral direito. O Corinthians precisa de mais zagueiros. Essa linha defensiva do Corinthians é horrível, não passa segurança nenhuma. O Michael, como primeiro volante ali, com a bola ele joga, ele consegue, tá conseguindo dar uma certa dinâmica, tocar rápido, buscar o jogo, mas marcando, eu não gosto da marcação do Michael, eu acho que ele marca um pouquinho fofo. E o Corinthians foi isso no segundo tempo, passivo, um jogo, um segundo tempo muito abaixo, e o Dorival vai ter trabalho com esse time, porque o Corinthians conseguiu o título paulista, mas vem caindo muito de produção. Torcer para que o Galo retorne logo, mas o Corinthians precisa de reforços. É nítido que o Corinthians precisa de reforço, que o Corinthians precisa de lateral, de zagueiro, de atacante pelas beiradas. Para jogar dessa maneira como o Dorival tentou hoje, tem que ter 2 atacantes de beirada. O Coronado pode fazer isso? Pode. O Romero pode? Pode, mas o Romero não entrega mais dessa maneira. O Romero é um segundo atacante ou um atacante dentro da área. Se a bola cair nele, ele vai conseguir fazer o gol, mas ele não entrega mais do que isso. Entrega a disposição, tentar dar um carrinho ali, outro, mas é muito pouco para ser titular do Corinthians. Então, como ele teve que fazer esse controle de carga aí para o Yuri, e ele não teve confiança no Hector, talvez para jogar com o Memphis ou com o Romero, ali na dupla de ataque, o Corinthians mudou de formação e ficou muito abaixo. Então, hoje, para mim, o primeiro erro do Dorival na sua passagem aqui até agora no Corinthians foi mal. Tomara que ele aprenda com esse erro, que o Corinthians entenda o que precisa. E é claro, os bastidores do Corinthians na direção não é bom. Isso afeta o time também, afeta o elenco, afeta que não sabe se pode contratar, com o que vai contratar. Então a gente foi campeão esse ano, mas a gente não pode baixar a guarda. O Corinthians precisa se concentrar no restante da temporada, se organizar e torcer para que o Dorival encaixe esse time aí com mais opções, tendo mais peças. Claro que a gente não vai esperar jogadores extra classe para vir, mas que sejam jogadores úteis para o Corinthians para melhorar esse elenco, tá certo, Fiel? Hoje eu fico por aqui um pouquinho mais rápido, hoje é meu aniversário, mesmo assim fazendo um vídeo com vocês aí, deixando a minha análise breve para a gente ir bola para frente. Agora, 9ª rodada, a gente retorna e que o Timão consiga voltar às vitórias, certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pro seu amigo corintiano. Tamo junto, obrigado por apoiar o canal, tamo junto, vai Corinthians!